Olá! O que mais me impressionou na lição da Escola Sabatina de hoje? Estamos estudando o tema geral, o Santuário da Nova Aliança. E o verso para memorizar está em Hebreus 9, versículo 15, que diz: Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, o tema geral e este verso nos acompanhará durante toda a semana. E hoje, como subtítulo, Pecado, Sacrifício e Aceitação. O que mais me impressionou na lição da Escola Sabatina? Antes de entrar no tema, por favor, me ajudem. Tem muitas pessoas que estão me dizendo, olha, você está esquecendo de pedir para inscrição e tal. Tem um botãozinho vermelho logo aqui embaixo, inscreva-se, clique nele, depois você dê o joia, o like e acione o sininho das notificações, por favor, me ajudem. Quero chegar a 100 inscritos, é o meu desafio, tá bom? Me ajudem aí. Portanto, pecado, sacrifício e aceitação. O que mais me impressionou está no segundo parágrafo de hoje. A pessoa que pecava e que, portanto, havia quebrado o relacionamento de aliança e a lei que o regulamentava, poderia ser restaurada à plena comunhão com Deus e com a humanidade ao trazer um sacrifício de animal como substituto. O sacrifício com seus ritos eram os meios indicados por Deus para realizar a purificação do pecado e da culpa. Eles foram instituídos para purificar o pecador, transferindo o pecado e a culpa individual para o santuário por meio da aspersão de sangue e restituindo a plena comunhão do penitente com o Deus pessoal, que é o Senhor e Salvador. Como esses conceitos ajudam a entender as questões no fim do estudo de ontem? Bom, aqui vem mostrando claramente, meus amigos, que a pessoa que pecava, ele tinha que matar um cordeirinho. Aí ele colocava, antes de matar, ele colocava as mãos sobre o cordeiro e então ele confessava os seus pecados. O sacerdote matava o cordeirinho no altar e depois ele levava até a pia o sangue do cordeiro. Da pia ele pegava o sangue e aspergia nas cortinas do santuário. Assim, então, o pecador estava perdoado seus pecados. Era um sacrifício de animais, eram sangues de animais dos quais o pecador arrependido confessava e então era aspergido nas cortinas. Na realidade, isso era só um simbolismo. Por quê? Porque quando o pecador matava, tirava o sangue, então este sangue era aspergido na cortina, simbolizava a morte de Cristo. Então, sobre Cristo era colocado todos os pecados da humanidade. Daí porque São João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O sacrifício é único. Quando Cristo morreu na cruz, era uma decisão divina, não tinha nada a ver comigo nem com você. Foi uma atitude divina. Então a salvação é para todos. Porém, somente aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas poderão, então, obter o perdão de seus pecados. O que mais me impressionou no comentário da lição da Escola Sabatina está na página 144 da lição de professor. Na realidade, na página 144 e 145. O que diz aqui? Eu vou ler o primeiro e o segundo parágrafo apenas, tá bem? Porque, na realidade, ele é uma continuação do pensamento nos 4 parágrafos. O pecado, sacrifício e aceitação. Aí diz assim, o pecador então amarrava as patas dianteiras do animal e colocando um nó corrediço em torno de suas patas traseiras, juntava as 4 pernas. Imobilizado dessa forma, o animal caído de lado e seu rosto ficava voltado para o lugar santíssimo. Olha que coisa fantástica!
Em seguida, o adorador colocava ambas as mãos sobre a cabeça do animal para sinalizar a transferência de seus pecados para o seu representante, que era o animal. Esse ato retrata o penitente apoiando todo o seu peso sobre a criatura. Com as mãos pressionando sua culpa sobre a cabeça da vítima e o rosto voltado para o lugar santíssimo, o penitente silenciosamente confessava seus pecados a Deus. Olha. E prometia uma mudança de atitude, fazendo a antiga oração hebraica que terminava com as palavras: eu volto em arrependimento, e que isso seja para minha expiação, ou seja, literalmente cobertura. E me perdoem, não vai dar para parar por aqui. Eu vou ter que ler o último texto, que diz: o pecador então agarrava a faca e cortava deliberadamente a garganta de sua vítima. Levíticos 1, 5 e 11. Com esse ato, reconhecia que seu pecado havia sido a causa da morte de seu representante. Sua observância do ritual mostrava que ele aceitava a reivindicação da lei imutável de Deus. Admitia que a morte era o resultado de sua transgressão e afirmava que sua única saída seria por meio da morte vicária, daquele que tomaria seu lugar. Aí está. O que eu fiquei impressionado é que ao amarrar o cordeirinho, ele ficava, o pecador, com o rosto voltado para o santuário. Era uma forma de concentração naquilo que ele estava fazendo. Então, o cordeirinho tinha que ser morto. Matando o cordeirinho, o pecado confessado naquele momento era transferido para o cordeiro. Por isso o tema pecado, sacrifício e aceitação. Deus é um Deus de amor. Sempre deu uma solução para o ser humano. Olha que lá no passado Jesus não tinha vindo ainda. Então, o que deveria acontecer com Adão e Eva? Deus ensinou para eles que tinham que matar o cordeirinho para o pecado. Agora imagine a tristeza de Adão e Eva vendo 2 cordeirinhos sendo mortos naquele momento, como consequência do seu pecado. Mas não se engane, amigo. Eu e você, quando pecamos, entristecemos Deus, os anjos, o céu inteiro, que está voltada a atenção para a nossa salvação. Isso é triste. Devemos pensar que um Deus se fez homem, morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Vamos orar? Eterno e grandioso Deus, obrigado, Pai, porque Tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia. O Senhor deu um cordeirinho para que eles pudessem matar, transferindo os pecados sobre ele, arrependidos de coração, e eles eram perdoados. Hoje nós temos, ó Deus, uma conexão direta contigo, através do Teu Filho amado Jesus, morto na cruz do Calvário, que todos os internautas, os amigos que estão assistindo, possam entender isto, Pai. Que nós podemos ter acesso direto contigo. Portanto, queira abençoar-nos, livra-nos de pecar, Senhor. Não nos deixes cair em tentação, que possamos ser como Jó, desviando do mal, que possamos ser como Enoque, estudarmos mais a Tua palavra, termos mais relacionamento contigo. Ajuda-nos, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tenham todos um feliz dia, que Deus os abençoe.